Este é o livro Envelhecido para a Morte, um mistério aconchegante, em uma vinícola na Toscana. Livro 2, escrito por Fiona Grace, lido por Sheila. Capítulo 1. É meu! Exclamou Olivia Glass. Tudo meu! Ela percebia a mistura de empolgação e incredulidade na própria voz enquanto se aproximava da casa simples de 2 andares da fazenda. Desde ontem o imóvel estava assinado, selado, pago e era dela. Esta casa desgastada, mas charmosa, situada nas colinas da Toscana, seria o palco de sua nova vida. Ela o havia comprado a fazenda por impulso, todos os 8 hectares, após se apaixonar à primeira vista. Olivia imaginava que, um dia, o encanto passaria, mas por ora sentia-se eletrizante ao se dirigir à casa, e após lutar com a maçaneta enferrujada, abrir a porta da frente. Um arrepio percorreu sua espinha ao entrar em seu novo lar. Seus passos levantaram poeira ao atravessar o corredor, onde os pedreiros haviam trabalhado no dia anterior, fazendo reparos urgentes, e entrou na cozinha. Era um espaço amplo, com vista para as colinas, equipado com bancadas rachadas, armários sem portas e torneiras enferrujadas que funcionavam de vez em quando. Provavelmente, resolver o problema do abastecimento de água seria um dos menores desafios. Seu coração apertou de excitação e medo. A casa tinha tanto potencial, mas estava tão negligenciada. Havia uma montanha de trabalho pela frente. Olivia não temia o trabalho duro, mas se perguntava quanto tempo levaria para transformar esse casco vazio, descascado e cheio de teias de aranha na casa aconchegante e funcional que imaginava ter sido no passado e que poderia voltar a ser. Olivia espirrou. A cozinha estava empoeirada demais e, por enquanto, ela não conseguia abrir as janelas, emperradas pela sujeira e ferrugem. Decidiu que seria melhor esperar lá fora, onde sua melhor amiga, Charlotte, se juntaria a ela para um passeio pela propriedade. Quando Olivia voltou ao corredor ensolarado, parou em seu caminho, olhando horrorizada para o recém-chegado que havia aparecido de repente. Entre ela e a porta, no meio do chão de estuque cor de pêssego, agachava-se uma aranha enorme e peluda. Olivia recuou enquanto o aracnídeo rastejava para o centro do raio de sol. Sua respiração acelerou. Ela tinha pavor de aranhas. Seu apartamento em Chicago, onde havia morado nos últimos 6 anos, era novo e ficava no 8º andar. As aranhas não tinham subido tão alto durante sua estadia lá, então ela já havia esquecido o quanto as achava assustadoras. Agora estava se lembrando. Elas eram aterrorizantes. De repente, Olivia se viu questionando a sensatez de ter vendido seu apartamento, seguro e acolhedor, e investido as economias de uma vida inteira num lugar cheio de vida selvagem ameaçadora. A casa da fazenda estava coberta de teias de aranha. Provavelmente, percebeu agora, isso significava que centenas de aracnídeos haviam feito dela seu lar. Sai daí? Olivia tentou, com voz trêmula. Até ela percebia que não havia autoridade suficiente em seu tom. A aranha a ignorou, parecendo bastante satisfeita em seu pedaço de sol. Incapaz de tirar os olhos do monstro, Olivia tateou atrás de si. Seus dedos se fecharam em torno de um pedaço de tábua deixado pelos pedreiros no dia anterior. Ela poderia empurrar a aranha com a tábua e encorajá-la a sair do caminho. Assim, poderia sair calmamente para a rua. Mais provavelmente, sair correndo em pânico, admitiu para si mesma. Olivia não podia matar a aranha. Isso nem sequer era uma opção, por mais assustada que estivesse. Ela não conseguia tirar a vida de um ser inocente, ainda que aterrorizante, que acreditava que esta casa era seu lar. A aranha desempenhava um papel valioso no ecossistema. O conhecimento de Olivia sobre esse papel era limitado, mas sabia que era importante. Ela só precisava ser encorajada a se mover, para fora, de preferência a pelo menos 1 ou 2 quilômetros de distância. Vai!
Swing! Disse ela, afastando uma mecha de cabelo loiro dos olhos, enquanto empurrava a tábua na direção da aranha. A aranha pulou para a tábua e Olivia soltou um grito, deixando-a cair e saltando para trás. Não era isso que você devia fazer! Zrênia ela. Seu ombro bateu em algo. Era o andaime que os pedreiros haviam deixado ali no dia anterior, pois o teto alto do corredor também precisava de reparos. O aparecimento de 8 pernas no chão havia hipnotizado Olivia de tal forma que ela havia se esquecido do andaime acima de sua cabeça. Os pedreiros haviam se apoiado em uma tábua que percorria todo o comprimento do corredor. Se Olivia subisse no andaime, poderia se arrastar ao longo da tábua e depois descer novamente pela porta da frente. Essa manobra aérea ousada permitiria que ela contornasse completamente a aranha. Olivia olhou para o andaime e para a tábua. Parecia mais alto do que ela se lembrava. Ela não era muito boa com alturas. Deu uma olhada rápida para a aranha. As alturas venceram a disputa. Olivia agarrou-se ao andaime de metal, observando como ele rangia e chacoalhava enquanto ela subia com cuidado. Não podia ser tão perigoso assim, disse a si mesma. Afinal, os pedreiros haviam trabalhado ali o dia inteiro, cantarolando áreas de ópera, enquanto se equilibravam na tábua, martelando e perfurando o teto. Agora que estava lá em cima, Olivia não tinha certeza de como eles haviam conseguido. Ajoelhando-se de 4, colocou uma mão hesitante sobre a tábua. Ela balançou de forma alarmante e Olivia soltou um guincho de terror. Ela tinha agora 34 anos. Queria viver até os 35. Seria um desejo tão absurdo assim? Não tem jeito, insistiu, colocando a outra mão na tábua instável. O andaime do outro lado parecia estar a quilômetros de distância. De onde estava, podia ver a luz filtrando através dos vitrais coloridos acima da porta de entrada de madeira. Estavam cobertos de poeira, mas dali ela conseguia ver como o desenho era bonito e imaginar como os vidros azuis, amarelos, vermelhos e verdes ficariam encantadores quando limpos, polidos e banhados pela luz do sol da manhã. Encorajada por esse pensamento positivo, ela se pôs a caminhar pela tábua. "Ai, meu Deus!" sussurrou. Era tão estreita que era difícil se equilibrar e balançava à medida que ela avançava, fazendo seu estômago revirar. Imagina se ela perdesse o equilíbrio e caísse em cima da aranha. Mesmo de longe, ainda conseguia vê-la, esperando por ela. Olivia soltou um gemido de pavor com a ideia, agarrando-se à tábua enquanto avançava mais alguns centímetros. Quem diria que comprar uma casa de campo exigiria tanto risco? Ela esperava horas de faxina e esfregação, renovando a cozinha empoeirada e abandonada, que apesar de deteriorada era espaçosa, com bancadas em 2 lados e vistas deslumbrantes das colinas através da janela maior. Ela tinha certeza de que essa se tornaria o coração de sua nova casa. Visualizou uma mesa de madeira com cadeiras no centro. Um fogão grande, novo e reluzente, as bancadas desgastadas, substituídas por placas de granito claras e brilhantes, e vasos de ervas no parapeito da janela. Ela tinha imaginado renovar o quarto principal no andar de cima, que tinha uma vista panorâmica do vale, além de um banheiro espaçoso com uma banheira enorme, mas sem chuveiro, por enquanto. Imaginava as paredes pintadas em um tom creme aconchegante, cortinas amarelas de cada lado da janela, a cama encostada na parede oposta com um quadro acima. O que ela não esperava era ter que ficar de 4, se arrastando por uma tábua estreita e instável a uma altura vertiginosa do chão, para fugir de uma das maiores e mais imprevisíveis aranhas que já tinha visto na vida. A reforma da sua casa não estava saindo como planejado. Olivia começava a se preocupar com o tempo que lhe restava. A vila que Charlotte tinha alugado originalmente e que Olivia agora dividia com ela estava reservada até o fim do verão. Ela não sabia se alguns meses seriam suficientes para transformar esse lugar bonito
mas negligenciado em algo minimamente habitável, especialmente se tivesse que evacuar a área toda vez que uma aranha aparecesse. Isso seria um grande obstáculo. De repente, Olivia olhou para cima, fazendo a tábua balançar mais uma vez, ao ouvir passos rápidos lá fora. "Desculpe o atraso", disse Charlotte. "Me enrolei na vila. O pessoal da manutenção veio consertar a fonte do jardim. Estava pensando que deveríamos instalar uma aqui também." "Oi!" Olivia gritou nervosamente. "Não entre. É perigoso. Espere na porta." Charlotte espiou pela porta e olhou para Olivia com espanto. Olivia olhou para baixo, bem para baixo, pois Charlotte era bem baixinha, para o rosto redondo da amiga, emoldurado por longos cabelos ruivos, e para seus olhos arregalados de surpresa. "Que diabos você está fazendo aí em cima?" perguntou Charlotte, incrédula. "Tem uma aranha enorme", explicou Olivia com a voz trêmula de medo. "Não estou vendo nada." Charlotte espiou o corredor. "Ali." Arriscando vida e membros, Olivia tirou uma mão da tábua para apontar. "Ah, ali, aquela coisinha?" Charlotte pareceu surpresa. "Quer que eu tire ela daí para você?" Ela entrou no corredor, enquanto o coração de Olivia disparava. "Cuidado!" gritou ela. Charlotte se aproximou destemidamente da aranha. "Chô!" Zrenia ordenou com voz firme. "Você está assustando minha amiga." Ela bateu palmas e a aranha obedientemente saiu para o exterior. Quando passou pela porta da frente, Olivia viu, para seu espanto, que ela parecia ter encolhido. Estava apenas com a metade do tamanho que tinha antes da chegada de Charlotte. Talvez um quarto do tamanho que ela se lembrava. Sentindo-se envergonhada, Olivia desceu pela estrutura metálica barulhenta, suspirando de alívio quando seus pés tocaram o chão novamente. Charlotte balançou a cabeça, rindo. "Olivia, você é a única pessoa que conheço que enfrentaria a morte num andaime alto em vez de passar perto de uma aranha. Lembro como você tinha medo delas na escola, mas achei que já tivesse superado isso." Olivia esfregou a poeira dos olhos azuis. "Acho que só piorou", admitiu. Charlotte foi olhar lá fora. "Ela sumiu", Olivia garantiu. "Provavelmente foi procurar um novo lar num lugar mais tranquilo. Talvez se instale naquela trepadeira bonita que está crescendo no muro lateral. Então, hoje de manhã é o dia da exploração. Estamos prontas para começar." "Estamos." Olivia saiu da casa abafada e empoeirada, respirando o ar fresco com alívio. Sentiu um cheiro de aventura na brisa. Hoje era o dia em que ela iria explorar todos os cantos da sua nova propriedade e descobrir que segredos e surpresas eles revelavam. Para a surpresa de Olivia, o passado da velha fazenda continuava envolto em mistério, e ela tinha conseguido descobrir muito pouco sobre quem havia morado ali ou para que fim os antigos proprietários tinham usado os 8 hectares acidentados. Naquela manhã ela estava de folga da sala de degustação da La Legenda, a vinícola onde trabalhava como sommelier. Ela e Charlotte tinham decidido passar o tempo vasculhando todos os cantos da propriedade selvagem e coberta de vegetação em busca de pistas e evidências sobre os antigos donos. Olivia mal podia esperar para desvendar os segredos que poderiam descobrir. Capítulo 2. Enquanto se afastavam da casa da fazenda, Olivia olhou para trás, sentindo-se tomada pela felicidade. Embora precisasse urgentemente de reformas, aquela modesta construção de 2 andares, com suas janelas em arco e paredes de pedra sólida que brilhavam como bronze sob o sol da manhã, era tão elegante quanto robusta. Devia ter pelo menos 100 anos, ela imaginou, desejando conhecer sua história em detalhes. Quem a construiu e quem viveu ali? Como teriam sido suas vidas? Que romances e desgostos, esperanças e sonhos teriam se desenrolado sob aquele telhado de telhas ocre e à sombra das oliveiras e sobreiros ao redor? Virando-se, ela contemplou as colinas.
Seria sorte ou azar ter a vista mais deslumbrante da Toscana daquela propriedade elevada. O panorama mudava a cada hora, conforme o sol e as sombras se moviam. Naquele momento, a luz da manhã banhava as colinas distantes, destacando o mosaico de vinhedos, campos de trigo, florestas e prados em tons profundos de dourado e verde. Olívia mal podia acreditar que aquela era agora sua casa, a vista que apreciaria todos os dias. Claro que a desvantagem de ter uma propriedade no alto de uma região montanhosa e árida da Toscana era o solo pedregoso. Provavelmente não era o melhor lugar que ela poderia ter escolhido para comprar, considerando sua ambição de cultivar uvas e criar sua própria marca de vinhos. Esse era o objetivo maluco de vida de Olívia, que começou como um simples devaneio. Após um rompimento conturbado com o namorado Matt em Chicago, Olívia pediu demissão do emprego de publicitária e aceitou o convite de Charlotte para passar o verão com ela na Toscana. Contratada pela La Legenda, descobriu que a fazenda estava à venda e, por impulso, decidiu vender seu confortável apartamento em Chicago e investir todas as suas economias em uma nova vida. Ela não fazia ideia se tinha vocação para ser viticultora ou mesmo se aquela terra seria viável. Terras áridas produzem uvas de melhor qualidade. Esse fato lhe deu esperança. No entanto, primeiro era preciso cultivar as vinhas, e isso era uma perspectiva assustadora. Olívia fez uma anotação mental para procurar alguns bons locais para plantar videiras durante o passeio. "Declaro aberto o dia da exploração", disse ela. "Vamos seguir a cerca primeiro." Elas se puseram a caminho, escorregando pela encosta íngreme e pedregosa até chegarem ao limite da propriedade. Havia uma cerca baixa delimitando-a, uma frágil barreira de arame com 2 fios, que qualquer um poderia facilmente pular. Não era suficiente para impedir a entrada de uma cabra. Isso poderia ser um problema, pois Olívia tinha adotado uma cabra. Bem, para ser mais precisa, uma cabra a tinha adotado. Erba, uma cabra branca com manchas alaranjadas, pertencia à vinícola onde Olívia trabalhava, mas havia se apegado a ela e se acostumado a segui-la até em casa todas as noites. Erba também a seguiu até ali, e ao chegar à cerca, Olívia não se surpreendeu ao ver a pequena cabra correndo energicamente em sua direção, abandonando o gerânio que estivera comendo. "Vem, Erba, vamos ver se encontramos ervas silvestres para você durante nossa caminhada." Olívia a encorajou, acariciando o topo de sua cabeça peluda. Erba significava erva em italiano, e Olívia tinha que admitir que a vinícola lhe dera um nome apropriado. "Conseguiu descobrir alguma coisa sobre a fazenda?" Swing perguntou Charlotte, enquanto se dirigiam para a próxima estrutura, um celeiro grande e bem construído, a uma curta distância da casa. "Não consegui", admitiu Olívia. "É um mistério. Esperava que Dina, a senhora aposentada que me vendeu, soubesse algo, mas ela não fazia ideia." Olívia ficou surpresa com a conversa que teve quando a simpática senhora idosa chegou em seu pequeno Fiat para lhe entregar as chaves. Esperava um relato completo da história da fazenda, mas Dina lhe disse que havia herdado a propriedade após a morte de um primo distante, que a comprara de um amigo alguns anos antes, e que não sabia nada sobre seu passado. Dina e o marido só haviam visitado a fazenda algumas vezes, pois a fábrica de bolsas deles os mantinha muito ocupados. Tinham pensado em se aposentar ali, mas acabaram preferindo ficar em sua casa em Florença, perto dos amigos e da família. "Talvez encontremos algumas pistas durante nosso passeio", disse Olívia. Ela esperava que o celeiro lhe desse a primeira dica. Na primeira vez que olhou para o interior de suas altas paredes de pedra, pensou que seria o local perfeito para a produção de vinho. Embora o chão estivesse rachado e as portas tivessem sumido há muito tempo, ela o imaginou renovado e de volta à sua antiga glória, com tanques de aço reluzentes e barris de carvalho revestindo as paredes internas. Com a luz do sol atravessando a grande abertura onde ficavam as portas, era evidente que o lugar estava vazio e abandonado há muitos anos.
Havia uma grande pilha de entulho nos fundos. Olivia teria que limpá-la em algum momento, ou então pedir a alguém que o fizesse por ela, pois parecia haver algumas pedras pesadas. Ela ficou desapontada por o celeiro não ter revelado mais informações. Você acha que eles criavam gado aqui? Swing perguntou Charlotte, parecendo intrigada. Se tinham feito isso, por que não havia sinais da presença deles? Certamente não havia cercas visíveis na fazenda e havia muito pouca terra boa para a pastagem. Erba pulou a cerca baixa de arame, indo direto para uma roseira selvagem que crescia do outro lado. Talvez galinhas? Zrenia Olivia arriscou. Galinhas eram uma possibilidade. Será que este celeiro teria servido como abrigo seguro durante a noite? Deixando o celeiro para trás, seguiram a linha da cerca ao longo de um cume gramado e depois subiram novamente as colinas. Parecia que cada curva e volta da fronteira trazia uma nova descoberta. Olivia ficou encantada com o bosque escondido de arbustos de zimbro numa curva das colinas, as árvores maduras com suas características bagas roxas e o carvalho alto e imponente que se destacava no topo da encosta. Nos fundos da fazenda, descobriram uma estrutura em ruínas que parecia ser muito antiga, com paredes pouco mais altas que uma pessoa, e sem sinais de telhado. Olivia se perguntou se essa teria sido a casa original da fazenda, abandonada quando ficou em mau estado, e uma nova, construída no lado mais ensolarado das encostas. Ela não a investigou muito de perto, pois temia que todas as aranhas expulsas pudessem estar fazendo uma nova vida nessas ruínas acolhedoras. Atrás da casa da fazenda havia algumas aveleiras, com uma safra de nozes amadurecendo ao longo de seus galhos finos. Olivia adorava avelãs. Que maravilha pensar que poderia dar uma caminhada rápida até esse lado da fazenda e colher algumas para o café da manhã, quando estivessem maduras. Seguiram a linha da cerca até o limite da estrada de terra tranquila e depois voltaram para a casa da fazenda. Embora tivesse sido um ótimo dia para observar árvores, Olivia teve que admitir que o passeio tinha fornecido muito poucas pistas. E então Charlotte gritou com entusiasmo, apontando para uma construção meio escondida num grupo de espinheiros de flores brancas. Tem outro prédio ali em cima. Olha! Uma olhada na cor das paredes de pedra disse a Olivia que esta devia ter sido construída na mesma época que a fazenda em ruínas. Dirigiram-se ansiosas para a encosta íngreme. Olivia tinha um forte pressentimento sobre essa pequena estrutura quadrada de pedra, camuflada pelas árvores. Nunca imaginara que ela existisse e tinha certeza de que haveria ali uma descoberta empolgante. Ela percorreu o chão arenoso, respirando o aroma dos arbustos de lavanda selvagem que roçavam suas pernas. Quando se aproximou da construção, viu uma pequena janela, mais parecida com uma abertura de ventilação, colocada no alto da parede de pedra. Olivia colocou uma mão sobre a pedra fria. Aninhado na curva da encosta e sem grandes janelas, significava que esse lugar tinha funcionado como um depósito seguro. Se fosse assim, talvez ainda houvesse algo lá dentro. Prendeu a respiração em antecipação e deu a volta. Lá estava ela. Seu coração bateu mais rápido quando olhou para a porta de madeira. Embora o exterior estivesse lascado e desgastado pelo tempo, a porta parecia sólida e grossa e estava bem fechada. Ela mal podia esperar para ver o que estava lá dentro. Temos uma descoberta aqui, logou. Ah, que bom que estamos tendo resultados. Charlotte se juntou a ela, olhando para a porta sólida. Olivia respirou fundo. É agora. Vamos desvendar nosso mistério. Girou a maçaneta com o coração acelerado enquanto imaginava o que iria descobrir lá dentro. Depois, soltou um gemido de decepção. A porta estava trancada. Enquanto caminhava para o trabalho, ao meio-dia, Olivia se pegou, pensando repetidamente naquela sala misteriosa. O que estaria lá dentro e como poderia entrar se até as janelas eram pequenas demais para passar por elas?
Queria ter tido mais tempo para procurar uma entrada. Arrombar a porta era uma opção, mas Olivia relutava em quebrar algo em tão bom estado, especialmente porque havia uma fechadura visível. Preferia deixá-la intacta e manter a esperança de encontrar a chave. Talvez estivesse escondida nas velhas ruínas, no meio de uma teia de aranha gigante. Ou então, vendo que o depósito estava em tão bom estado, Olivia precisava rever suas ideias sobre a antiga casa da fazenda. Talvez tivesse sofrido um incêndio, ou uma árvore tivesse caído em cima dela, ou tivesse havido qualquer outra catástrofe que a destruísse parcialmente. Nesse caso, os fazendeiros poderiam ter continuado a usá-la depois de se mudarem para o novo local. Ela decidiu procurar nas redondezas e ficar atenta a uma chave enquanto limpava e esvaziava a casa da fazenda. Com certeza, a chave apareceria. Olivia deixou seus pensamentos de lado. Não podia ficar pensando no mistério da sua nova casa quando tinha pela frente um dia agitado na famosa vinícola La Legenda. Enquanto descia a tranquila estrada ladeada de ciprestes, Olivia reconheceu que seu atual cargo de sommelier ainda estava muito além de suas capacidades. Ela tinha se candidatado à vinícola há várias semanas, por impulso, e foi contratada como assistente para a temporada de verão. Depois, após uma reviravolta bizarra dos acontecimentos, em que o sommelier foi assassinado e Olivia ajudou a resolver o crime, ela se viu aceitando o trabalho no lugar dele. Tinha todo o entusiasmo necessário para o cargo, só lhe faltava o conhecimento. Desde que assumiu sua nova posição, Olivia sentiu que precisava recuperar 10 anos de experiência em poucos dias para justificar o generoso salário que recebia. Ela sabia que, no momento, seu papel era mais o de embaixadora da sala de degustação, já que estava encarregada de receber os convidados, gerenciar as provas de vinhos e as vendas, que estavam consideravelmente maiores que no ano anterior, provando que ela estava se destacando nessa área. Mas ela estava se esforçando ao máximo para adquirir os conhecimentos necessários para se tornar uma sommelier de verdade, estudando até mesmo à noite. Bem, em algumas noites. Afinal, Charlotte estava de férias, então elas acabavam visitando restaurantes locais 2 ou 3 vezes por semana. Mas nas outras noites, ela estava dando o seu melhor. Seu coração se animou ao ver La Legenda à sua frente. Que local de trabalho maravilhoso ela tinha! Construídos em pedra cor de mel, os elegantes edifícios da vinícola pareciam fazer parte da paisagem verde e dourada ao redor. Ao subir o caminho sinuoso, sentiu uma onda de orgulho por fazer parte deste destino histórico. Bom dia, Olivia! Seu coração se alegrou ainda mais ao ver o proprietário da vinícola, Marcelo, na entrada. La Legenda era uma empresa familiar de segunda geração, que hoje pertencia e era gerida por Marcelo, de 40 anos, sua irmã mais nova, Nádia, e seu irmão mais novo, Antônio. Buongiorno, Marcelo! Ela o cumprimentou de volta. Ele estava assinando uma nota de entrega, mas deixou o papel de lado e se aproximou dela com um sorriso que iluminava seus olhos enquanto lhe dava 2 beijos no rosto como cumprimento. Olivia sentiu o rosto corar. Já tinha desistido de tentar impedir essa reação automática à presença de Marcelo. Não só ele era alto, moreno e incrivelmente bonito, com um maxilar forte e olhos azuis profundos o suficiente para se perder neles, mas ela tinha a sensação de que havia uma química entre eles. Marcelo era encantador com todo mundo, mas Olivia sentia que ele era particularmente atencioso com ela. Ela não estava imaginando coisas. Não estava. Outras pessoas também tinham notado e comentado sobre isso. Além disso, sua intuição confirmava que era real. Sua intenção era ir direto para a sala de degustação e começar a preparar o dia. Mas, para sua surpresa, Marcelo colocou uma mão quente em seu ombro. Olivia, pode esperar um momento, por favor? Quero te perguntar uma coisa. Claro! Claro!
Vários cenários passaram pela sua cabeça, começando por um convite para um café. Mas não seria um encontro, Olivia disse a si mesma com firmeza. Ela pressentia que Marcelo tinha imposto limites pessoais no que dizia respeito a encontros com funcionários da vinícola. Provavelmente ele só queria discutir as alterações no menu de degustação. Era bom que ela tivesse um novo vinho em mente. Olivia pensou freneticamente. Havia o Chardonnay sem madeira que a vinícola tinha acabado de lançar, que estava sendo apontado como um provável ganhador de medalha. Talvez fosse uma boa adição, mas então o telefone de Marcelo tocou. "É melhor você ir", ele disse. "Falo com você mais tarde." Satisfeita com o fato de seu dia incluir um segundo encontro com Marcelo, Olivia atravessou o arco alto que dava acesso à sala de degustação. Essa área espaçosa era o coração da vinícola. Do amplo e reluzente balcão de madeira até o cenário dramático de barris de vinho, com o logotipo da La Legenda em dourado acima, o lugar exalava atmosfera. Depois da abertura, o salão grande sempre ficava cheio de visitantes, que admiravam os prêmios e certificados da vinícola e liam a história da La Legenda, exposta em enormes cartazes nas paredes, uma adição recente e turística a um lugar que já era um ímã para turistas. Como estavam no auge do verão, Olivia sabia que hoje estaria ocupada e teria que pedir ajuda a Paolo, um dos garçons do famoso restaurante da vinícola. Olivia destrancou a porta lateral e foi para trás do balcão. Este era o seu território, repleto de geladeiras, prateleiras e armários onde os copos eram guardados. Por trás dessa fachada imponente, havia uma área ainda maior, o espaçoso depósito com fileiras de prateleiras que abrigavam milhares de garrafas de vinho. O burburinho de vozes anunciava a chegada de clientes. Um grupo de 3 casais se aproximou dela. Ansiosa, Olivia deu um passo à frente. Ela reconhecia os sotaques deles e sempre sentia uma emoção especial ao atender pessoas do seu próprio país. Afinal, sabia quantas horas passara nos Estados Unidos navegando em sites de viagem e sonhando com o dia em que poderia tirar suas férias dos sonhos. Ela queria que todos os seus compatriotas tivessem uma experiência única em La Legenda. "Fizemos uma reserva para o almoço aqui", anunciou aos outros a mulher morena que estava no fundo do grupo. "Dá tempo de fazer uma degustação rápida antes?" O sorriso de Olivia desapareceu. Ela olhou para o grupo com apreensão. A mulher lhe parecia familiar. Na verdade, Olivia tinha certeza de que a conhecia. Se sua memória não falhava, o nome dessa mulher era Liane Johnson. Em sua carreira anterior, Olivia a conhecera bem, mas era alguém que nunca esperara ou desejara reencontrar. Se Liane a reconhecesse, Olivia sabia que seu passado a alcançaria imediatamente, da pior e mais constrangedora forma possível. Capítulo 3. Olivia entrou em pânico quando o grupo se aproximou. Se Liane descobrisse quem ela era, seria humilhante na melhor das hipóteses e catastrófico na pior. Na sua carreira anterior como gerente de contas publicitárias, Olivia tinha comandado uma campanha para uma marca chamada Valley Wines. Ela havia se dedicado de corpo e alma a esse projeto. Trabalhou noites adentro, por semanas a fio, no slogan e na marca, nas imagens e nos textos, e na estratégia geral. A campanha foi um sucesso estrondoso e a marca conquistou uma fatia considerável do mercado, eliminando vários concorrentes no processo. No meio da campanha, Olivia percebeu que os vinhos não eram apenas ordinários, eram péssimos. Na verdade, nem sequer eram vinhos. Era um suco de uva misturado com aromatizantes e álcool de baixa qualidade. A Valley Wines tinha cortado custos em todas as etapas possíveis da produção. Tinham economizado até onde não era possível economizar. Enquanto esse vinho de 5ª categoria fazia sucesso graças aos esforços de Olivia, rendendo-lhe um bônus gordo e destruindo concorrentes mais merecedores, a FDA tinha feito uma batida nas instalações
e exposto os ingredientes ilegais e os processos anti-higiênicos, chegando a encontrar um rato morto em um dos tanques de armazenamento. A batida tinha afundado a Valley Wines e a reputação de Olivia no mundo da publicidade para sempre. Seu maior medo era que seus atuais empregadores descobrissem sua associação a essa marca infame. Todo mundo sabia o que tinha acontecido depois da batida da FDA. A notícia tinha corrido o mundo e todos os produtores, comerciantes e consumidores de vinho tinham comentado avidamente sobre a Valley Wines. Ratos nos tanques. Poderia haver algo pior? A equipe da La Legenda, e Marcelo em particular, ficariam horrorizados. Pensariam que ela tinha se apresentado falsamente como uma apaixonada por vinhos. Talvez a demitissem na hora. Agora, lá estava ela, olhando com uma expressão congelada, enquanto Leanne Johnson se aproximava. Leanne dirigia uma empresa de relações públicas que Olivia tinha utilizado durante toda a campanha da Valley Wines. A empresa de Leanne tinha coordenado muitos dos lançamentos e eventos que aconteceram em todo o país. Leanne era conhecida por falar pelos cotovelos, com uma voz estridente. Se ela reconhecesse Olivia, logo toda a vinícola saberia como estavam ligadas e o papel que Olivia tinha desempenhado na promoção incansável desse vinho de quinta. Quando o almoço terminasse, boa parte da Toscana já teria descoberto o que Olivia tinha feito. Olivia olhou nervosamente para dentro do restaurante, com o coração disparado ao ver a impecável gerente Gabriela na recepção. Gabriela era a ex-namorada de Marcelo e tinha antipatizado com Olivia de cara, sentindo instintivamente que Marcelo a favorecia. Se ela soubesse da ligação de Olivia com a Valley Wines, usaria a informação para sabotar Olivia de todas as formas possíveis. Olivia tinha falado com Leanne quase todos os dias. Elas brincavam que precisavam de uma linha direta uma para a outra. Mas, e isso era a única coisa que poderia salvar Olivia, elas raramente tinham se visto pessoalmente. Tinham se encontrado apenas uma vez no início da campanha, porque Leanne estava baseada em Nova York e cuidava dos eventos fora do estado que Olivia não podia comparecer. Olivia percebeu isso num lampejo. Teria que fingir ser italiana. Se adotasse um forte sotaque italiano, isso disfarçaria o sotaque americano, que seria um sinal imediato. Olivia recompôs seu sorriso enquanto Leanne apoiava os cotovelos no balcão. Ela torcia para conseguir se safar dessa. Era sua única chance. "Buongiorno", anunciou ela. Sua voz saiu mais aguda que o normal. Tudo bem, era porque ela estava apavorada de ser reconhecida, mas mesmo assim, isso jogava a seu favor. "Sejam bem-vindos à La Legenda", disse ela, tentando ao máximo soar exatamente como Nádia, a chefe dos viticultores, quando falava inglês. "Permitam-me apresentar nosso menu de degustação." Ninguém parecia desconfiar do seu sotaque forte e falso, e felizmente, Leanne estava olhando para a folha de provas com fascínio, encantada com as descrições dos vinhos. Um dos outros casais do grupo começou a falar rapidamente em uma língua diferente, e por um momento terrível, o coração de Olivia parou. Se eles fossem italianos, ela estaria perdida. Suas tentativas patéticas de disfarce teriam falhado. Ela suspirou de alívio quando percebeu que estavam falando espanhol. Graças a Deus, estava salva. Não se atreveu a olhar para Leanne quando começou a apresentar o primeiro vinho. "Este é o magnífico Vermentino", anunciou, mostrando a garrafa. "É um vinho esplêndido, feito a partir de uvas locais que se desenvolvem em regiões próximas ao mar. É conhecido pelos seus sabores florais e frutados, e é particularmente famoso pelos seus tons cítricos e salgados. Magnífico!" "Swing!", concluiu com um gesto de braço exagerado, sentindo-se orgulhosa da autenticidade italiana que tinha trazido para sua apresentação. Os convidados pegaram avidamente suas taças de cristal fino e giraram suas doses de degustação. Ela adorava ver a concentração em seus rostos enquanto tentavam captar os sabores e aromas que ela havia descrito.
e suas expressões de prazer quando finalmente provavam o vinho perfeito. Exceto Leanne. Ela olhava para Olivia com curiosidade e Olivia sentiu seu estômago embrulhar. Eu te conheço de algum lugar? Zrenia perguntou ela. Pode parecer estranho, mas seu rosto me é familiar. Você já esteve em Nova York? Trabalha com organização de eventos? Olivia olhou para ela, sentindo-se sem fôlego. O que poderia dizer que não fosse uma mentira descarada? Ela não queria mentir, embora algumas ideias lhe passassem pela cabeça. Poderia dizer que tinha uma irmã que apareceu em um reality show, ou uma prima que era modelo em Manhattan, mas isso acabaria por criar problemas maiores. Ela não podia arriscar. Apareço em muitas fotos da vinícola, temos um site e todo mundo tira fotos para o Instagram. Os turistas adoram fazer selfies neste lugar maravilhoso. Esperou, com a garrafa bem segura na mão, para ver se Leanne acreditaria nessa explicação perfeitamente verdadeira, embora completamente equivocada. Ah, é isso mesmo. Leanne estalou os dedos. Vi o local de vocês no Instagram quando estava planejando nossa visita aos vinhedos. É realmente um cenário fotogênico. Ela se virou para seu parceiro. Isso me lembra que preciso mostrar as fotos que tirei no meu passeio desta manhã. O nascer do sol sobre as colinas foi espetacular. Vou procurá-las para você agora mesmo. Aproveite o vermentino. Olivia sorriu. Volto em um momento para servir o próximo branco, que é uma mistura de uvas locais Friulano, Pinot Bianco e Sauvignon Blanc. Afastou-se com as pernas bambas de alívio, indo direto para a sala dos fundos para consultar o livro de frases em italiano que trazia na bolsa. Ocorreu-lhe que talvez tivesse exagerado no uso da palavra maravilhoso. Precisava urgentemente encontrar alternativas. Depois da correria dos turistas na hora do almoço, Olivia percebeu que só tinha uma garrafa do famoso tinto Miracolo na adega. Houve um fluxo constante de hóspedes durante a última semana, e o irmão de Marcelo, Antônio, responsável por manter as prateleiras abastecidas, estava ocupado plantando um novo campo. Isso o impedia de trazer o estoque para dentro. Olivia decidiu aproveitar a calmaria para encontrar Antônio. Rapidamente dirigiu-se ao restaurante, onde o serviço principal do almoço estava terminando. Paolo estava limpando as mesas no pátio externo. No entanto, para alcançá-lo, Olivia teria que passar pelo olhar fixo da gerente do restaurante. Entrar neste restaurante era como pisar em um campo minado, pensou Olivia, ao ver a bem arrumada Gabriela se virar e olhar para ela. Buongiorno, disse Olivia, tentando ser simpática e não se intimidar. Não era culpa dela que Gabriela não gostasse dela. Como ex-namorada de Marcelo, que manteve o emprego após a separação, Gabriela, Olivia aprendera, implicava com qualquer pessoa de quem Marcelo parecesse gostar. Não era pessoal, ou talvez fosse. O que você está fazendo aqui? Gabriela perguntou com ar desconfiado. Preciso pedir ao Paolo para me substituir enquanto vou buscar mais vinho, explicou Olivia. Só devo demorar 20 minutos. Estamos ocupados, muito ocupados, não posso dispensá-lo, argumentou Gabriela, fazendo um gesto amplo ao redor do restaurante quase vazio. Olivia sabia que seus protestos eram inúteis, porque o próprio Marcelo havia dito que ela poderia pedir ajuda. Só 20 minutos, repetiu, sorrindo novamente, ciente de que Gabriela estava fervendo de ressentimento. Paolo abandonou imediatamente a tarefa de limpar a mesa e a seguiu ansiosamente para a sala de degustação. Estou me sentindo cada vez mais capaz de descrever os vinhos, confidenciou. É divertido ver as pessoas apreciando-os, mais divertido do que ver as pessoas comendo, o que, aliás, elas não gostam que se faça. Talvez um dia eu possa ser seu assistente em tempo integral. Tomara que sim, sou grata pela sua ajuda e você está indo muito bem, Olivia o encorajou. Não tinha certeza se Paolo realmente gostava do trabalho na vinícola ou se estava simplesmente feliz por estar longe do controle dominador de Gabriela.
Com a sala de degustação ocupada, ela se apressou para sair do interior fresco, parando um momento para apreciar o glorioso sol da tarde. Estava um dia perfeito, quente e calmo, sem uma única nuvem no céu azul. Respirou o aroma doce e floral do jasmim toscano que subia pela frente do edifício, antes de se dirigir para os níveis superiores de La Legenda, onde Antônio estava plantando em uma das encostas mais altas. Durante a subida rápida, Olivia decidiu aprender o máximo possível sobre o que ele estava fazendo e por quê. Essas áreas mais altas da vinícola pareciam muito com o terreno de sua nova propriedade. Devia haver segredos para o sucesso do plantio de vinhas nesse solo árido e pedregoso. Um pequeno trator, 2 veículos da vinícola e uma van com painéis brancos indicavam onde Antônio e sua equipe estavam trabalhando. "Oi, Olivia!" chamou Antônio ao vê-la. "Esqueci de levar os vinhos novos. Do que você precisa?" O Miracolo está quase no fim. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.